Aleluia. Irmãos, eu quero que você pegue sua Bíblia. Quem tem Bíblia aí? Cadê os crentes? Finge que tu é crente aí. Levanta a Bíblia aí. Todo mundo pegou a Bíblia? Levante a palavra de Deus aí. Repita comigo isso daqui. Esta é a minha Bíblia. Eu sou o que ela diz que eu sou. Eu tenho o que ela diz que eu tenho. Eu posso fazer o que ela diz que eu posso fazer. Hoje serei tocado pela palavra de Deus. Eu audaciosamente confesso que a minha mente está alerta, meu coração está receptivo, e eu estou pronto para receber a incorruptível, a indestrutível, a infalível, sempre viva semente da palavra de Deus. Eu nunca mais serei o mesmo. Aleluia! Glória a Deus, glória a Deus. Irmãos, às vezes a gente tem essa palavra na nossa mão, no nosso celular. A gente tem 25 tipos de versões diferentes dentro de um aparelhozinho desse tamanho. Mas deixa eu lhe dizer uma coisa: para você ter acesso a esse livro maravilhoso, a palavra de Deus, homens entregaram a própria vida, morreram mesmo, dedicaram toda a sua vida traduzindo a Bíblia para um povo que nem era o dele. Aprenderam idiomas, se esforçaram para que hoje você tivesse a palavra de Deus na sua mão. Quantos creem que nós devemos ser gratos por essa Bíblia? Amém, amém. E eu quero fazer um pacto com você agora. Olhe para mim. Eu quero que você me prometa que durante esse próximo período agora que nós vamos entrar, a gente vai passar um vídeo aqui. Eu quero que você se concentre, não converse com a pessoa que está do seu lado, não vá no banheiro, repreende o demônio do banheiro agora, se segura, presta atenção no que a gente vai assistir agora e já já a gente conversa. Eu queria que as meninas colocassem um vídeo para a gente, por favor. Antes de dar play, só uma observação. Cristãos ao redor do mundo recebendo a Bíblia pela primeira vez. Pode dar play. The one pastor had said, it says in the Gospel of John that in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. And Jesus is that Word, and Jesus is coming, and we need to be there to meet Him. Just blew me out of the water. I thought, Lord, this is how we know that it's you doing something here.
And then they handed it off to the older believers, and one of the ladies, just spontaneously, I don't think they had planned for her to say anything, but she just said, we have taken God's word, we've accepted it, we've put it into our hearts, and now we're going to give it to you young people who need to also take it and accept it and walk with God as He teaches in this Bible. You know, so they handed it off to the younger believers, and you know, the crying and the sobbing that took place there was just, it was something totally unexpected to me, because I knew they would be happy, but the emotion that came out was just so overwhelming to me. I thought, we have no idea. You know, we have had the Word of God for so long. We have taken it for granted. We have resources, we have translations, we have, you know, all these different things, and we don't cherish it. We don't realize what a precious gift we have and hold in our hands. And these guys were realizing that and saying, God, you've come to us through the Word.感谢神啊！感谢神，我们太需要了。当我看到这本书，我都看到了那些帮助我们的弟兄姊妹们，他们的血和力带回来的。这是我们教会这个时候最需要的，真是我们最需要的书。Aleluia. Agora olha para a tua Bíblia. Qual foi o esforço que você fez para adquirir isso aqui? O quão difícil foi você encontrar isso daqui? Você pode simplesmente ter pego o seu celular e baixado na hora que você quis. Mas aquela primeira tribo, Quimiau, da Indonésia, o idioma deles nem é reconhecido, só eles falam. Uma mulher passou praticamente 20 anos estudando o idioma deles para tentar pregar para eles e depois poder entregar uma versão que eles pudessem ler. E eu não sei se você observou os anciões, aqueles 3 primeiros senhores que se aproximaram e receberam a Bíblia. Eles disseram, ele falou, né, que eu esperava que você viesse até mim. Ele reconhecia que a Bíblia era Deus, e que quando ele recebia a palavra de Deus, era Deus se aproximando. Vocês viram como o pessoal da China, não sei se você sabe, a China é comunista, o cristianismo lá é proibido, é perseguido, é proibido, é punido ou com encarceramento, você pode ser até mesmo fuzilado, simplesmente por ter a Bíblia. Quando eles veem a Bíblia, um deles pega e diz, já peguei a minha, já peguei a minha, já peguei. E um deles faz uma observação que pode parecer a mais fútil para você, mas eles não tinham a própria Bíblia. Ele falou, ela está encapada, ela está novinha. E quantas vezes a nossa Bíblia está em casa parada, empoeirada, esquecida? Quantos de nós gostam de comprar, no dia de comprar a Bíblia mais nova, a mais cara, a mais top, que você abre, ela até lê sozinha para você, mas ela está lá parada. Sabe, irmãos, Perilo Borba, ele tem o hábito de dizer uma coisa que eu gosto muito. Ele diz, a importância que você dá à palavra de Deus é a importância que você dá ao Deus da palavra. No princípio era o verbo, e o verbo era... Jesus é o que, irmãos? Jesus é a palavra.
Diga, Jesus é a palavra. Quando nós não consideramos a palavra, nós não consideramos Jesus. Isso daqui, irmãos, não é somente um livro de regras. Isso daqui eu fiz questão de trazer. Eu tenho várias Bíblias aqui, mas eu fiz questão de trazer essa daqui para ser mais fácil de você enxergar. Isso daqui é o nosso manual de vida. Como é que você sabe que Deus quer que você seja curado? Por causa da Bíblia. Como nós sabemos que o diabo veio para matar, roubar e destruir? Por causa da Bíblia. A Bíblia não é opcional na vida do crente. Na verdade é, mas até ir para o inferno é opcional. Se você quiser a dica do que é necessário, a Bíblia é necessária. Quantos podem dizer amém pelo menos? A Bíblia é necessária, irmãos. É através daqui que você descobre se o que eu estou falando agora é a verdade. Mas, pensa comigo, antes de nascermos de novo, nós íamos para o céu ou para o inferno? Antes de nascermos de novo, antes de aceitar Jesus, nós íamos para o céu ou para o inferno? Muito bem, estava com medo, você está em dúvida. Nós íamos para o inferno. Conhecemos a palavra, recebemos a palavra, nascemos de novo e agora nós temos convicção de que vamos para... Ok. Quantos sabem que o inferno é eterno? Um estado contínuo, eterno. Quantos sabem que o céu também é eterno? Sem Deus nós íamos para o inferno, eternamente. Com Deus nós vamos para o céu, eternamente. E tudo isso foi revelado através deste livro aqui. E do Espírito que veio habitar em nós e nos convence de que verdadeiramente somos filhos de Deus. Agora pensa comigo, qual é a reação mais normal? A nossa ou a deles? Diante dessa revelação. Irmão, eu falei a nossa, eu estou no balai, viu? É a deles. Irmãos, a palavra de Deus é Deus. Quando nós a consideramos, quando nós damos importância a ela, nós estamos dando importância a Deus. Olha para mim, imagina que você, se caso você ainda não seja nem pai nem mãe, imagina que você é pai e mãe. Imagina que você ama aquele filho, você sabe que ele te ama, mas você diz para ele, não faça isso. E ele vai lá, olha para você, te dá um abraço, diz eu te amo tanto, vai lá e faz o contrário. Você se sentiria amado por essa criança? Ou você se sentiria desrespeitado? Diga aí. Da mesma forma, é quando nós dizemos que amamos a Deus, levantamos a mão e dizemos para te adorar eu vivo, afinado ou não. E quando chega no fim ou no decorrer da semana, a sua palavra, as suas ordens, os seus comandos, a sua voz é desprezada. Da mesma forma é como Deus se sente, irmão. Quando Ele ouve da nossa boca que nós o amamos, mas as suas ordens, os seus comandos, as suas instruções, a gente esquece. Sabe por quê, irmãos? Na verdade a Bíblia ela não é só um livro de instruções, faça ou deixe de fazer. A Bíblia revela quem Deus é, quem Ele é, como é que Ele pensa, está aqui. Como é que Ele gosta que eu o adore, como é que Ele gosta por que Ele me ama, está aqui. Então quando nós desprezamos conhecê-lo, nós desprezamos a Bíblia. Porque ela nos revela o seu caráter, sua bondade, sua personalidade. Se você ficar ouvindo falar de Jesus só através do que a gente prega, talvez você fique ou com um lado ou com o outro. Talvez ou você conheça o Jesus que chegou no templo, chutou as mesas, expulsou os cambistas, um Jesus brabo, nordestino. Ou você também só fica com outro Jesus, que a adúltera ele diz, olha, quem nunca pecou aqui, atira a primeira pedra, não podem, ele protegeu a adúltera. Aí ou você fica com Jesus brabo, ou você fica com Jesus mansinho. Você só fica com pedaços de história. Mas se você quiser saber quem Ele é, não adianta, irmãos, não adianta. Sabe, eu sempre gosto de tentar ministrar aquilo que
que você consegue praticar. Amanhã, daqui a 5 minutos você consegue. Sabe por quê? A gente pode subir aqui, ministrar as mesmas coisas, mas existe um nível de intimidade com Deus, existe um nível de vida com Deus, que só você pode fazer. Só você. Eu não posso fazer por você, ninguém vai poder fazer. Sabe quando muitas vezes a gente está no culto e o ministro está lá pregando uma revelação profundíssima e você está olhando e diz, por que ele está tão empolgado com esse negócio? É bom, amém, mas não estou entendendo isso tudo não. Sabe por quê? Falta palavra aqui, ó. E aquela informação não tem base o suficiente para conectar com você, porque você precisa de uma estrutura. Você está comigo? Deus deseja se revelar a nós com revelações muito mais profundas do que a que a gente tem obtido. Mas para isso, a gente precisa demonstrar que nós o respeitamos e o consideramos. Deixa eu te dar um exemplo aqui, vamos lá. Eu me lembro numa determinada altura da minha vida, que eu questionava tudo a respeito do chamado de Deus que Deus tinha para mim, tudo que Ele tinha falado. Eu ficava, Senhor, eu já ouvi fulano falar isso para mim, eu já ouvi você profetizar, manifestar a sua voz no meu espírito, e eu ouvi uma coisa, já vi fulano profetizar na minha vida. Mas Senhor, sinceramente, tudo que esse povo falou e o que eu vejo não bate. Você disse que eu tenho um chamado X, e quando eu olho para todo mundo que tem esse mesmo chamado, não tem nada a ver comigo. Eu sou menor, eu sou de outro estado, não batia o que Deus dizia com... E eu me lembro que eu estava dentro do ônibus viajando, tinha acabado de voltar de uma conferência, e aí Deus me trouxe um versículo. Ele me trouxe exatamente a referência. Ele não me disse o que dizia o versículo, ele me trouxe uma referência. E eu abri a Bíblia, quando eu abri aquela referência, dizia assim: porque Deus chamou os que não são para confundir os que são. Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. Aí eu pensei, sábio eu não pareço, louco eu já pareço. Dá certo? Deus escolheu os que não são, eu não sou. Dá certo? Mas sabe o que é isso? Deus não poderia simplesmente falar ao meu coração o que Ele queria? Mas Deus deseja, irmãos, que a gente o descubra, o entenda pela palavra. Eu me lembro que em uma determinada altura da minha vida eu queria ser que nem o apóstolo Paulo. Eu queria ser solteiro, viver de viajar o mundo, porque casar dava trabalho, e ele dizia que você vai atrair problema para você, e eu ficava naquela. Na verdade era desculpa, porque eu me achava feio e não tinha coragem de fazer nada. E eu me lembro que eu fiquei com esse questionamento na minha cabeça. Deus não me falou nada, mas o hábito de estudar a palavra fez isso comigo. Abri em Gênesis capítulo 2 e percebi que uma das primeiras coisas que Deus manifestou na terra foi família. Um dos primeiros ministérios que nasceram na criação de tudo foi família. Quem foi que criou família, irmão? E como é que isso pode ser um problema? Você está comigo? A palavra resolvendo coisas simples. Ah, Senhor, não sei se eu fui chamado para isso mesmo. Ah, Senhor, eu casar é de Deus mesmo? As perguntas do animal. Mas enfim, Deus perdoa, bem que Ele é misericordioso. Você entende? Sabe, muitos conflitos, irmãos, que a gente vive dentro da igreja, dentro da alma, dentro dos sentimentos, dentro das emoções, muitas dessas coisas não vai ser resolvido com um gabinete pastoral, não. Quem quer dizer amém aí agora? Não vai ser resolvido você fazendo campanha, você fazendo jejum, você orando 25 horas. Você sabia que se você está orando muito e a sua vontade de ler a Bíblia não está aumentando, você está orando errado? Eita, Jeová Jireh, ajuda nós. A gente tem que contratar, a gente tem que gravar uns amém, para essa menina ficar dando play na hora do culto. Dá um glória a Deus. Se a nossa vida de oração não impulsiona a gente a ler mais a Bíblia do que antes, a gente está falando com quem nessa oração? Ou então só a gente está falando e não está ouvindo nada. Está comigo? O salmista diz, ele diz: guardei a tua palavra no fundo do meu coração para não pecar contra ti. Não é interessante que o que impediu ele de pecar não foi a oração, foi guardar a palavra no íntimo do coração? Você está falando com uma das pessoas que é mais enjoado para orar. Eu gosto de fazer o povo orar,
Eu adoro esse negócio. Eu só estou equilibrando a coisa aqui. Guardei a tua palavra no íntimo do meu coração para não pecar contra ti. Não foi oração, não foi jejum que fez uma pessoa da velha aliança não pecar. Foi guardar a palavra no íntimo do coração. Você está comigo? Às vezes o que está faltando na sua vida não é ministração. Às vezes o que está faltando na sua vida não é 25 eventos para você participar. O que está faltando às vezes na nossa vida é um relacionamento verdadeiro com esse livro aqui, ó. Até o ponto em que isso vai mexer tanto com a gente, que a gente vai olhar para ele e vai dizer: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Você está aqui. Há um nível que a palavra de Deus nos preenche, que ela nos enche, que até o natural, necessidades naturais, perdem a sua força. Não é que são desnecessárias, mas perdem a sua força. Você sempre vai precisar comer. Eu não estou pregando contra isso não. Depois alguém morre de anorexia, vai dizer que foi eu. Não. Mas a palavra de Deus é o verdadeiro alimento da nossa vida. Aí eu te pergunto, se a gente passa 1 semana, 2 semanas, 3 semanas, 4 semanas, um mês, 2 meses, sem estudar isso daqui, como é que está o nosso espírito? Que se alimenta da palavra de Deus. Como é que está o nosso espírito? Quantos desejam alimentar o seu espírito? Quanto mais você alimenta seu espírito, mais sua carne fica com fome. Não dá para fazer os dois ao mesmo tempo. Quanto mais você se enche dessa palavra, mais vivo para viver o evangelho você fica. E aquilo que era pesado, parecia mais um ritual cristão, para você se torna uma reação. Uma reação. Você poderia devolver a ofensa, mas você dá outra face. Por quê? Na hora talvez você nem lembre, mas aqui você está tão cheio desse livro que você começa a se parecer com ele. Você começa a reagir como ele. E aí seus problemas, você diz: o meu problema não é maior do que o de Davi, que Saul estava correndo atrás dele para matar. É bobagem. E aí vem um problema muito grande e você diz: problema grande é morrer na cruz. Isso aqui, você entende? A matemática da sua mente vai se transformando, porque você vai ficando com o que é mais importante. Sabe, irmãos, se nós amarmos essa palavra do jeito que aquele povo ama, as áreas da nossa vida que não estavam funcionando vão passar a funcionar. Olhe para mim, eu coloco o meu nome em risco do que eu vou falar agora. Se existe alguma área da sua vida que ainda não está funcionando, é porque a palavra não entrou 100% nessa área. Eu gosto desses amém assim, poderoso assim. Foi tanto amém que quase deu microfonia aqui. Calma, gente, calma. Não se exalta. Casamento, se a palavra de Deus entrar nesse negócio, tem que funcionar. A palavra de Deus é a verdade? É ou não é? Então ela tem que funcionar. Então por que não está funcionando? Porque não foi utilizada. Ou a gente não compreendeu, e eu não estou falando de caráter aqui. Não é porque eu sou um mau caráter nessa área da minha vida que não está funcionando. Porque às vezes a luz da palavra ainda não me iluminou para eu compreender isso daqui de verdade. Você está comigo? Quantos estão sendo abençoados? Aleluia. Eu quero que você abra, por favor, em Colossenses capítulo 3, versículo 16. Colossenses capítulo 3, versículo 16. Aleluia, aleluia. Quantos chegaram lá? Ô gente, nem nessas horas você diz amém. Obrigado, gente. O pastor não está aqui não, ele se me apoia. Vai dizer o seguinte: habite o quê? O quê? Ricamente em vocês, o quê?
a palavra de Cristo, ensinem e aconselhem-se uns aos outros com toda a sabedoria, e cantem salmos, hinos e cânticos espirituais, com gratidão a Deus em seu coração. Sabe, duas coisas aqui eu quero que a gente observe. Primeiro, ele diz: habite ricamente a palavra de Deus, a palavra de Cristo em vós. Habite ricamente, ou seja, muita palavra de Deus em vós. Muita palavra de Deus em vós. E depois ele diz no final do versículo, achei. No final, com gratidão a Deus em seu coração. Pega a tua Bíblia e vai. Olha para ela um pouquinho. Não olha para mim não, olha para a tua Bíblia. Tua Bíblia é mais bonita do que eu. Se for o celular, olha para ele. Lembra das parcelas que você ainda tem que pagar? Olha para ele aí. Eu quero que você olhe para ela e pense o quanto de gratidão há no teu coração por ela. Olha de verdade. Quanto de gratidão há no teu coração por esse livro? O quanto ele mexe com você? Ou o quanto tanto faz? Olha para mim aqui. Eu sei que a gente diz amém, a gente fala um bocado de coisa. Na hora do culto, o ministro fica pedindo, né? A pessoa se sente obrigada a falar amém. Mas irmãos, o nosso coração tem que queimar de gratidão por esse livro. Pelas suas pisaduras fomos sarados, está escrito ali, ó. Ele se fez pecado por nós para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Está escrito ali, ó. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Está escrito ali, ó. Não foi pregador que inventou. Está aqui, ó. Nenhum ministro criou essas coisas. Está aqui. Sua gratidão tem que ser a esse livro. O livro de papel? Não. Mas quando você honra a palavra de Deus, você honra quem? A Deus. Abre comigo, por favor. Ô Jesus, cadê o negócio? Sumiu aqui da minha Bíblia, gente. Diabo é astuto. Abre, por favor, comigo em Atos capítulo 17, achei. Capítulo 17, versículo 10. Atos capítulo 17, versículo 10. Do 10 ao 12. Vamos ler um pouquinho. Está falando tanto da Bíblia e lendo pouco a Bíblia, né? Vamos ler um pouquinho. Quantos estão sendo abençoados? Amém. Quantos amam essa palavra? Amém. Ama de verdade? Amém. Cadê? Deixa eu ver. Daqui para o fim do culto melhora. Vai. Atos capítulo 17, versículo 10 vai dizer o seguinte: naquela noite, os crentes enviaram Paulo e Silas à pressa para Bereia. Quando chegaram, foram à sinagoga. O povo de Bereia tinha um espírito mais aberto do que o de Tessalônica. Ouvindo de boa mente a mensagem e examinando dia após dia as escrituras, para ver se o que Paulo e Silas diziam era de verdade, era fato, era exato. O resultado foi que muitos creram, incluindo várias senhoras gregas, muito respeitadas, e também não poucos homens. Olha para cá. Algumas versões vai ser mais pesado o negócio. Vai dizer que os crentes de Bereia eram melhores. Ele vai usar literalmente esse termo. Eles eram melhores, eram mais nobres do que os de Tessalônica. Paulo literalmente está dizendo: esse povo aqui é melhor que esse aqui, ó. Por quê? Porque a Bíblia diz que enquanto Paulo e Silas pregavam, eles ouviam com o coração aberto, com a mente atenta, mas eles julgavam pela palavra para saber se era verdade. Só tem uma forma de você crer de todo o coração no que a palavra diz: é julgando se o que os seus ministros aqui em cima estão falando é verdade pela palavra. Você precisa nos avaliar. Olha para mim, eu estou dando autorização para você. Você precisa me avaliar. Você precisa saber se o que eu estou pregando é verdade. Você precisa saber se eu não estou te enganando. Você precisa saber se a gente não só está pegando o versículo e colocando fora de contexto. Nos avalie. Porque essa palavra está acima da nossa autoridade.
A Bíblia vai dizer em Salmos que Deus exaltou a sua palavra acima do seu próprio nome. Olha para cá. Ele pegou a palavra dele, o que sai da boca dele, e disse: isso é mais importante do que eu considero isso aqui mais importante do que eu. Se Deus, que é Deus, trata assim a palavra, como é que você acha que a gente deve tratar? Como a coisa mais importante da nossa vida. E quando a gente começar a pensar assim, o fato de você pensar que a Bíblia não pode, que algum dia você não vai ter acesso à Bíblia, você se agarra com ela e diz: misericórdia, como é que eu posso perder isso aqui? Eu não posso. Você está comigo? Eu quero que você saia daqui apaixonado pela sua Bíblia. Apaixonado pela sua Bíblia mesmo. Bíblia não é coisa de ministro não, irmão. Bíblia é coisa de crente. É coisa de crente. Durante um tempo da história a gente foi chamado da religião do livro. A religião do livro da capa preta. Durante um bom tempo, eu acho que nos anos 90 no Brasil, a característica dos crentes era que tinha um livro, tinha uma Bíblia debaixo da axila. E sabe, ter um livro debaixo do seu braço não muda a sua vida não. Mas eu prefiro que as pessoas nos conheçam por causa disso daqui, do que nos conheçam por luzes, por efeitos, por músicas. Eu prefiro que eles nos conheçam por causa da palavra. Havia um povo, numa determinada tribo, um missionário foi enviado para lá. Eu acho que alguém contou essa história recentemente, aqui no culto. E um missionário foi enviado para lá, e quando ele chegou naquela tribo, ele não sabia falar o idioma daquele povo. Ele não sabia pregar. Eu tô no início da história, mas alguém já ouviu essa história? Quem já ouviu já sabe. Pronto. Ele não sabia o idioma daquele povo. Então ele pensou, ele disse: eu só tenho uma coisa para fazer. Eu vou viver o que a Bíblia disse e vou ser um cristão nesse lugar. E ele passou anos vivendo naquele lugar sem falar o idioma do povo. Só que um belo dia chegou um missionário que sabia pregar no idioma local daquela tribo. E quando ele começou a pregar a Jesus, quem ele era, o seu jeito, os nativos disseram: a gente conhece ele já. Ô irmão. Eles disseram: a gente já conhece. Ele é desse jeito mesmo. Tem uma hora, irmãos, que você tem que parar de falar a palavra e começar a ser ela. E se alguém tem dúvida que a palavra funciona, olhe para mim. É isso que a gente tem que fazer. Você tem dúvida que a palavra funciona para casamento? Olhe para o meu. Isso não é soberba, isso é convicção. Você tem dúvida que a palavra nos prospera? Olhe para mim. Você tem dúvida que Deus cura? Deixa eu te mostrar. É assim que tem que ser, porque a palavra funciona. Ou a palavra funciona, ou então o que é que a gente está fazendo aqui? Dá um glória a Deus aí, irmão. A glória é para Ele mesmo. Existia um homem chinês, o nome dele era Watchman Nee. Eu gosto desse cara. Tem algumas coisas assim que a gente pensa diferente. Ele já não está mais vivo, não está mais entre nós. Mas havia um costume na tribo dele, é porque é na China, não sei se é tribo, aldeia, condado. Havia um lugar na China, com algumas pessoas, tá? Que eles tinham o hábito de fazer a seguinte coisa: sempre que alguma coisa muito importante acontecia na sua vida, você tinha que trocar o seu nome, porque você não era mais a mesma pessoa. Olha que doido esse negócio. Olha a confusão que deve ser. Você chegava no lugar e chamava: e aí, Carlos? Ele disse: não, sou mais Carlos não, sou André. Aí na outra semana aconteceu outra coisa que mudou a vida dele, agora é Júlio. Enfim, isso é uma confusão. Mas eles sabiam, é chinês, irmão. Chinês é assim, eles são diferentes. Mas ele, quando se converteu, ele disse: eu não posso ser chamado pelo mesmo nome. Essa palavra me transformou completamente. E o nome dele passou a ser o Watchman Nee. Eu nem sei qual é o outro nome dele, eu só conheço esse. Sabe, irmãos, a palavra na nossa vida tem que causar o mesmo impacto. Das pessoas olharem e dizer: cara, só tem o mesmo nome, porque o comportamento é outro.
Só tem o mesmo nome, porque a roupa é outro, o jeito de falar é outro. Até postagem já entra na pregação, né? As postagens dele é outra. Você está comigo? Quanto mais você olha para a palavra de Deus, irmãos, você não se vê mais obrigado. Ai meu Deus, é tanta regra, eu tenho que obedecer a Deus mesmo, ai meu Deus. Não, quanto mais você olha para a palavra de Deus, mais você é constrangido a obedecer. Você diz, você não obedece porque, não, eu obedeço porque Paulo mandou. Não, você obedece porque você diz, Deus me amou tanto. O que é isso diante do que Ele fez por mim? Aí você faz. A gente não deve amar uns aos outros, irmãos. Não é porque a gente é bonitinho, não. É porque a Bíblia vai dizer, você tem que amar uns aos outros como eu amei você. Aí você para e faz, brincadeira sem graça. Porque não dá para competir com isso. Não dá para competir com Ele. O tanto que Ele nos constrange, nos leva a um lugar que você diz, cara, se eu não obedecer Ele aqui, eu só posso ser muito ruim. Você não obedece somente por uma obrigação, mas por uma forma de corresponder. Tá bom, você merece. Isso é seu, Deus. Essa área da minha vida é sua, é sua, é sua, é sua. Sabe por que você precisa ler a palavra de Deus? A gente cantou nesse instante não, já faz um tempo, né? No início do culto. A gente cantou, o Senhor é meu pastor, o Senhor me apacenta. Certo? Em verdes pastos me faz descansar. A gente cantou isso ou não cantou? Foi só eu? Na verdade eu nem cantei, eu estava tocando. Eu sou homem, eu só consigo fazer uma coisa ao mesmo tempo. Se eu tocar e cantar eu erro. Aí eu fico meio confuso. Enfim, eu só abri meu coração aqui para você. Verdes pastos, para você pode significar uma coisa, para mim pode significar outra. Então a palavra de Deus que você lê é diferente da minha. Porque quando eu leio o Senhor é meu pastor e nada me faltará, talvez o que falta para mim seja uma coisa que falta para você é outra. Então a palavra de Deus, apesar de ser o mesmo texto, é revelada de maneiras diferentes para cada um. Então não adianta você ler a minha Bíblia, você tem que ler a sua. No fim, se a gente lê a mesma Bíblia e está sendo guiado pelo mesmo Espírito, nós vamos chegar numa mesma conclusão. Mas a palavra de Deus vai se revelar de maneiras diferentes para cada um. Por exemplo, para mim, quando eu li aquele versículo que Deus chama as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias, eu pensei em ministério. Para você, talvez seja empresarial. Deus chamou as coisas loucas, Deus chamou esse louco aqui para ser empresário. Você entendeu o que eu quis dizer? A palavra se revela a você completamente diferente do que vai se revelar para mim. Porque Deus fala através da sua palavra individualmente. A cada um, a cada um, a cada um, a cada um. Tem muitas coisas que Deus deseja fazer. Só que a receita é muito simples. Então a gente fica, só isso mesmo? Quer dizer que é só chegar a Bíblia, ler a Bíblia e a minha vida está resolvida. Irmão, não, está longe. Quando você lê a Bíblia, você vai descobrir a bagunça que está na sua casa. Aí depois você vai ter que arrumar. Agora eu te pergunto, se a gente nem lê a Bíblia, a gente nem descobriu ainda a bagunça que está, e muito menos vai arrumar. A gente está um passo atrás de consertar as coisas. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. A palavra. A palavra. A palavra de Deus foi para a cruz por você. É a palavra. Ele era a palavra de Deus. Deixa eu pontuar um negócio com você. Vamos dividir a trindade aqui rapidinho. Deus é a mente. Trindade. Deus é a mente, aquele que planeja, aquele que... Vamos botar aquele que tem a ideia, o plano, o arquiteto da criação, da humanidade, da vida, da existência, do universo, do paradoxo. Encontra a palavra que você quiser aí. Enfim. Esse é Deus. A Bíblia vai dizer que Jesus é a palavra, é o verbo. Qual é a função da palavra do verbo? Propagar uma ação. Então, Deus pensou, eu quero a humanidade. Jesus disse, façamos o homem. E sobrou o quê? Faltou o quê? Alguém que faça, né?
vem o Espírito Santo e faz. Ok? Então vamos lá. No princípio era o verbo, Jesus era o verbo. Qual a função do verbo? Propagar a vontade de Deus, é ou não é? Propagar quem Deus é, essa é a função do verbo, certo? Amém? Todo mundo concordou? No céu, antes dele se fazer carne, qual era a função dele? Propagar a vontade de Deus. Quando Jesus veio para a terra, ele veio fazer o quê? Quem vê a mim, vê ao Pai. Ele continuou fazendo a mesma coisa. Diz: olhe para mim, eu te apresento Deus. Quem vê a mim, vê o Pai. Por isso que dos três, quem desceu foi o verbo, porque era o verbo que propagava. Quem está entendendo isso? A função de Jesus era demonstrar quem Deus era, da mesma forma que ele fazia antes, propagando, sendo a palavra de Deus em carne. E aí ele se transformou na palavra de Deus em carne. E aí vem o Espírito Santo. E aí Jesus diz: ele vai lembrar vocês tudo que eu disse, tudo que eu falei, tudo que eu fiz. O Espírito Santo, irmãos, é aquele que faz da Trindade, é o poder de Deus. Mas apesar disso, ele continua nos lembrando a palavra, nos apontando para a palavra. Por isso eu questiono muito pessoas que falam tanto do Espírito Santo, mas desprezam a palavra. Porque a função do Espírito Santo é apontar para ela. Quem está pegando o que eu quero dizer? Então não pode ter mover, dançar no Espírito, pular no Espírito, voar no Espírito, flutuar no Espírito, cair no Espírito, virar uma topeira no Espírito. Não pode, sem considerar a palavra. Porque a função do Espírito é apontar para a palavra. Sabe o que me faz dançar no Espírito? Quando algo na palavra me faz reagir, e eu me movo. Você entende? Por que a gente ri na unção? Porque vendo pela palavra que sou mais do que vencedor, nada pode me abalar. Então eu rio apesar da circunstância, porque a palavra me deu estrutura para isso. Você está vendo o que eu estou fazendo aqui, né? Nada do que a gente faz sem a palavra tem estrutura diante de Deus. Nada dessas coisas tem estrutura diante de Deus se não for baseado aqui. Então, cair na unção é maravilhoso, correr na unção é maravilhoso, flutuar na unção é maravilhoso. Nunca fiz não, mas vai que é maravilhoso. Flutuar, os outros já babei na unção, chorei na unção, fiz tudo já. Mas tudo isso tem que estar embasado aqui. Porque senão vai ser como Mateus capítulo 7, vai vir a chuva, vai vir os ventos e vai derrubar a nossa casa. Porque não estava firmado sobre a rocha. E a rocha, irmãos, está aqui, ó. Vem preocupação, aí você lembra Filipenses: não andeis ansiosos por coisa alguma. Vem enfermidade, você diz: pelas suas pisaduras eu fui sarado. Vem miséria e você diz: ele se fez pobre para que eu fosse rico. Está aqui. Vem o diabo querendo lhe afrontar, trazendo condenação sobre você, e aí você lembra que se eu confesso meus pecados, eu tenho um advogado fiel e justo diante do Pai, Jesus Cristo, para me defender. Está aqui, ó. Está aqui, ó. A palavra. Então qualquer estrutura que falta na minha vida é porque isso daqui ainda não está me firmando. Isso daqui ainda não é minha base. Isso daqui ainda não me deixa sólido, firmado. Sabe, irmãos, se você olhar naturalmente, é só um livro de capa preta, né? Só um livro de capa preta. Tem uns que é mais bonitinho, tem outros que é mais feio. Tem umas que é meio rosa, meio coisada assim, eu olho assim, chega... Sai daqui. Cearense não gosta de rosa não, é só uma observação. Mas é interessante que quando ditaduras, quando governos levantados pelo inferno se levantam, a primeira coisa que eles querem tirar do povo é o direito de ler isso daqui, ó. Porque esse livro nos ensina que sempre haverá uma autoridade maior do que as naturais. E nenhuma pessoa que quer estabelecer um governo autoritário permite que você leia isso. Porque quando você ler isso daqui, você é livre, mesmo estando preso.
É que nem aqueles meninos pequenos, teimosos, que o pai diz, sente. Eles, eu estou sentado, mas por dentro eu estou em pé. É a mesma coisa. O diabo pode nos aprisionar até fisicamente, mas por dentro, eu sempre estou em pé. Por causa da palavra. A primeira coisa que o diabo fez, irmãos, na época da Idade das Trevas, é um período histórico. Eu não vou entrar nisso agora não, mas um período da história. Foi privar a humanidade de ler isso daqui. Tudo que o diabo quer é que você não leia. Não leia. Mas tudo o que Deus tem para você está escrito aqui, ó. Deus reservou um testamento, uma carta de amor para você, está escrito aqui, ó, de Deus para você. Um manual de instrução para você não sofrer, está escrito aqui, ó, para você. Como vai ser o seu futuro? Está escrito aqui para você. Seu corpo vai ser glorificado. Essa carne velha pequena, sem cabelo, vai embora. Um corpo incorruptível. O meu futuro está aqui, não é meu passado não. Meu futuro está aqui, ó. E o meu presente depende do que eu tiro daqui. Sabe, irmãos, essa palavra que eu estou ministrando para você nessa noite, ela está mexendo comigo, eu acredito tanto que está mexendo com você. A importância que você dá à palavra é a importância que você dá ao Deus da palavra. Então, quando você chegar no culto, Mateus, tem. Ajuda nós aqui. Quando você chegar no culto, o que vai ser ministrado é a palavra de Deus. É Deus falando. Olha para mim, olha para mim. E se é Deus falando, nesse momento agora, quantos creem que Deus está falando através da minha vida nessa noite? Ok. Se é Deus falando através da minha vida, quando você honra o que eu estou falando, você honra Deus falando. Seja numa quinta-feira, seja no domingo, seja na igreja cheia, seja numa reunião dentro de casa. Não importa onde for. Se você honra a palavra, você honra Deus falando. E eu quero que você seja grato nessa noite. Sabe, irmãos, eu estava em casa. Fica de pé um pouco. Você se esticar. Tem que me acostumar a usar esse negócio aqui. Fico querendo tirar direto. Quantos tem gratidão no coração? Gratidão. Obrigado, Pai. Obrigado, Pai, porque a Tua palavra veio e me curou. Tua palavra veio e me livrou do que era mortal. Tua palavra veio e me fez prosperar. Tua palavra mostrou que apesar de eu estar vivendo uma vida toda de engano, em você eu encontrava perdão. Em você a condenação vai embora. Obrigado porque foi pela Tua palavra que eu descobri que o diabo veio para matar, roubar e destruir, mas você veio para que eu tivesse uma vida em abundância. Foi através da Tua palavra, Senhor, que eu descobri que Jesus era o Filho de Deus, que me amou, que morreu por mim, pelos meus pecados, e agora eu posso viver perdoado, com os ombros leves, com uma vida farta em todas as áreas. Obrigado, Senhor, porque a Tua palavra veio e me sarou. Me sarou nas minhas emoções, me sarou no meu coração, me sarou no meu corpo. A Tua palavra, a Tua palavra, a Tua palavra, a Tua palavra. Pai, nós honramos a Tua palavra nessa noite. Nós exaltamos a Tua palavra nessa noite. Nós corresponderemos ao Teu exemplo. Nós a colocaremos acima de nós mesmos. A Tua palavra nos governa. A Tua palavra nos ensina. A Tua palavra é apta para dividir juntas e medulas.
pensamentos e intenções. A tua palavra é apta para nos instruir, nos educar na verdade. A tua palavra, nós honramos a tua palavra, Jesus.